Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a todos que nos acompanham agora. Pois eu sei que não existe outra saída, a salvação só com Jesus na sua vida. Do contrário, Louvado seja Deus. Eu quero que você ouve a palavra do Senhor. A palavra de Deus está escrita aqui em Lucas capítulo 1, versículo 5. Eu quero que você preste atenção nesta palavra. Lucas capítulo 1, versículo 5. Diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos, quer dizer, os dois, eram justos diante de Deus e viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. A Bíblia diz que Zacarias e Isabel viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos do Senhor. Está vendo? Só que existia um problema, uma situação muito difícil e desonrosa ali na vida de Isabel e também de Zacarias. Porque naquela época o homem, a mulher que não tinha filho, eram desonrados diante dos seus reis, diante dos seus governadores e diante dos seus amigos e diante de todos aqueles que faziam parte do ministério. Havia ali uma desonra na vida deles. Porque disse no versículo 7, não tinham filhos porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Existia dois problemas ali, na vida de Isabel e de Zacarias. Além de ser estéril, Isabel, eles eram avançados de idades. Ali havia duas grandes impossibilidades deles obter aquilo que eles tanto sonhavam, aquilo que eles tanto desejavam. No entanto, eles nunca desistiram daquilo que era para si os teus sonhos. E hoje nós vemos, vemos coisa tão diferente na realidade no mundo evangélico, ou mesmo no mundo espiritual, que as pessoas desistem fácil dos seus objetivos, pessoas desistem fácil dos seus ideais, pessoas que um dia pregavam a palavra de Deus, hoje não quer mais. Pessoas que subiam no altar e diziam: eu sou chamado de Deus, eu sou escolhido de Deus. Por causa de uma decepção, por causa de uma afronta, por causa de uma coisinha que aconteceu na vida, não quer mais prosseguir fazer a obra de Deus. Espera aí, a obra era feita para Deus ou a obra era feita para o homem? Porque se Zacarias e Isabel eles trabalhassem para o homem, fizessem a obra para o homem, eles nunca tinham realizado os seus sonhos. Mas tem mais uma qualidade de que Zacarias e Isabel tinham, que era tão especial,
que eles ambos, quer dizer, os dois eram justos diante de Deus. Não fazia nada para magoar a Deus. Não ficava dizendo pelo canto, eu vou desistir. Ah, Senhor, eu não aguento mais. Porque isso é injustiça. Quando a pessoa ela grita e diz, Senhor, eu não aguento mais. É difícil. Quando ela grita e ela fala, eu estou a ponto de explodir, jogar tudo para o ar, Senhor. Principalmente quando ela fala isso na oração, ela está sendo injusta diante de Deus. Ela está sendo injusta diante de Deus. E isso é o que mais nós fazemos. E isso é injustiça diante de Deus. Existia uma qualidade grande ali em Isabel e em Zacarias, que eles eram justos diante de Deus. E vivia irrepreensivelmente, está vendo? Em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Quer dizer, ninguém ousava repreender Zacarias e Isabel e dizer, Zacarias, você está errado, Isabel, você está errado. O anjo do Senhor, para não dizer que Zacarias estava errado, foi obrigado a punir, deixando mudo, até se cumprir o propósito de Deus na vida deles. Porque até aqueles dias nunca tinha havido injustiça, nem ali irrepreensão para aqueles dois servos de Deus. E eu acredito que existe nessa terra pessoas assim, justas diante de Deus, pessoas irrepreensíveis diante de Deus. Eu acredito que existe. Não é porque eu prego a palavra de Deus, eu sou pastor, pela misericórdia de Deus, né? Um dos últimos, dos menores do mundo inteiro, sou eu, que eu vou dizer que há pessoas que todos são piores do que eu. Existem pessoas melhores do que eu. Existem pessoas que buscam mais do que eu. Existem pessoas que nem tem igreja nem nada, mas que busca mais do que eu, que ora mais do que eu, ora mais do que você. Porque naqueles dias, né, existia ali homens de Deus também, que pregavam o evangelho do Senhor. Porque está dizendo que no turno dele, no turno de Zacarias, coube a ele a cumprir aquelas ordens. Quer dizer, existia turno de outros também. Isso significa que existia turno de outros sacerdotes também. Existiam outras pessoas ali influenciadas, pessoas ali de nomes também, que buscavam a Deus. Mas o que me deixa apreensivo é que os dois ali eram justos e andavam irrepreensivelmente, mas tinha uma dificuldade na vida deles que, humanamente falando, dificilmente se acabaria. Eram dois problemas que existiam: o problema da esterilidade e o problema do avanço de idade para ter filhos. Mas Zacarias nunca desistiu de fazer o seu propósito com Deus, de cumprir o seu sacerdócio, de dizer, eu sou homem de Deus, de a mulher fala, eu sou mulher de Deus, e eu vou cumprir os mandamentos do Senhor até eu morrer. Ele não se importava com quem era, com quem não era, tanto que ele se importava com o turno dele. Ele fazia parte deles. Os outros, se quisessem fazer, fazia parte deles. Mas no turno dele, lá estava ele e não desistia. Se fosse outro, desistia. Peraí, Zacarias, você já está avançado de idade, né? Quantas pessoas acreditam que não chegou para ele dizendo, você já está avançado de idade,
Você não vai poder ter mais filho. E aí, quando acabar o final do seu sacerdócio, quem vai cumprir no seu lugar? Será que vão ter que escolher outro para colocar no seu lugar? E Zacarias, acredito que nunca deu ouvido porque as pessoas diziam, tentando desviar ele dos estatutos de Deus, tentando desviar ele do estatuto do Senhor. Então, se você serve a Jesus Cristo, você serve a Deus, a sua mente já está cauterizada no Senhor. Não deixa possuir a sua mente, o seu coração por homem, por ninguém. Porque a justiça que Deus quer entre você e Ele, e o que Deus quer que você cumpra, é os mandamentos dEle. Não siga mandamento de homem, porque mandamento de homem é pesado. Porque os homens costumam colocar fardo pesado nas suas costas, enquanto ele não puxa nem com o dedo, como dizia Jesus aos escribas e fariseus. Pode ver que os homens falam, olha, você vai fazer assim, 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 eu vou fazer também. Veja só se ele vai fazer. Veja se ele faz. Não, ele faz, sim, ele faz. Ele faz sim, na maior facilidade. Eu quero ver ele fazer que nem você. Eu quero ver ele tirar do sangue, do seu sangue, do sangue dele. Eu quero ver ele fazer, tirar do íntimo dele. Então o justo é só Deus. Só Deus. Existe homens de Deus justo, mulher de Deus justo? Eu não estou dizendo que não existe. Mas eu acredito só em Deus. Acredito só em Jesus Cristo, nosso Senhor. O ministério, igreja, missão do Filho é findado na Bíblia Sagrada. É findado no ministério de Jesus. Jesus Cristo, nosso Senhor. Ô pastor, então o senhor anda com pecador? Claro que sim. Eu ando com pecador, trabalho com pecador, né? Eu converso com pecador. Eu vou na casa de pecador. Eu só não faço o que é ilícito com o pecador. Mas se eu estiver num lugar e ele estiver fazendo o que é ilícito, eu vou aconselhar fazer o que é certo. Mas se não quiser, que ele faça o que é errado. Eu não vou fazer. Porque eu sou de Deus, eu sou de Jesus. E o meu ministério é esse. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando Zacarias, ele caiu em si, que quem falava com ele era o anjo, a Bíblia diz que Zacarias tremeu diante do anjo. Zacarias teve muito medo. Mas mesmo assim, com medo, teve força para falar com o anjo. E o anjo foi trazer boa nova para ele, boas novas para ele. O anjo trouxe boas novas para Zacarias. Porque o anjo veio a mandato de Deus para abençoar a vida de Zacarias com aquilo que ele não tinha. E de repente você que não tem ainda em mãos aquilo que é teu sonho, não para de sonhar. Deus está me dizendo para me falar para você, não para de sonhar, não para. Continua praticando justiça, continua servindo a Deus. Eu já te disse uma coisa, você pode trocar de igreja, mas de Deus não. Amém? Você pode trocar de igreja, mas de Deus não. O seu Deus vai continuar sendo o mesmo. Você vai continuar servindo a Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque, na verdade, eu fui obrigado a trocar de igreja. Mas não fui obrigado a trocar de Deus. A palavra é a mesma, é a palavra de Deus. Que eu tenho sido semeado. A base dessa igreja é a Bíblia Sagrada. Não dá para fugir daqui. E vamos lá na palavra de Deus, o versículo 8 diz assim: ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio,
a ordem do seu turno, coube-lhes por parte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. No versículo 10 diz: durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. Eis que lhes apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se, apoderou-se dele temor. Está vendo? Apoderou-se de Zacarias medo, temor. Disse-lhes, porém, o anjo a Zacarias: não temas. O anjo do Senhor disse: não temas, versículo 13, porque a tua oração foi ouvida. Não temas, a sua oração foi ouvida. E acrescentou: Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem dará o nome de João. A esperança de Zacarias estava tão nula naquela época, ele estava tão desacreditado já, porque estava avançado de idade, porque estava ali quase nos últimos anos de vida dele, que ele duvidou. E como o anjo percebeu, né, ele duvidou. Como o anjo percebeu, o anjo acrescentou dizendo: em ti, versículo 14, em ti haverá prazer, no teu filho vai haver prazer, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Quer dizer, muitos vão se alegrar com o nascimento desse menino. Ele disse: pois ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. João era um homem que não bebia vinho e vivia ali na presença do Senhor, cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. E continuando disse: e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E você vê que muitos ali se converteu. Quando Jesus chegou ali, já havia alguns convertidos através da pregação de João Batista. E disse: irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais, os filhos, e converter os desobedientes à prudência, os justos habilitar para o Senhor, um povo preparado. Então João veio para preparar para Jesus um povo já preparado, para que Jesus viesse escolher os 12 apóstolos. E assim ele fez. E disse aqui no versículo 18: então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho, e a minha mulher avançada em dias. Está vendo? Duvidou. É por isso que eu estou falando para você: não duvide do que Deus é capaz de fazer na sua vida. Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de ninguém para fazer algo na sua vida. Deus não precisa de ninguém. Deus pode soprar do céu e fazer algo na sua vida extraordinariamente grande. Deus conta com alguém. Deus conta com algum de nós para falar, para profetizar. Mas Ele não depende, não precisa. É por isso que é bom você ser dependente de Deus. Seja dependente exclusivo de Deus. Zacarias duvidou. Ainda que você
duvide, ainda que você duvide, eu acredito nos teus sonhos. Porque eu estou aqui como anjo do Senhor para a sua vida. Porque o anjo não duvidou, não. O anjo puniu a Zacarias por ele duvidar. Eu acredito que você vai vencer. Eu acredito. Se você está praticando justiça, permaneça praticando justiça. Se você está seguindo o Senhor da maneira correta, continua. Porque eu acredito que você vai vencer. Eu acredito que você vai vencer. Porque foi assim com Zacarias. E respondeu o anjo, versículo 19. Respondeu-lhes o anjo: eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus. E fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Eu fui enviado por Deus para te dizer essas boas novas. Não desista dos teus sonhos. Você vai dormir e vai sonhar com isso. E ele disse assim, ó, versículo 20: todavia ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vier a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirão. Vai se cumprir no tempo certo se você esperar em Deus. Não ficar indo na conversa, em boato dos outros. Acredita no que Deus fala para você na Bíblia, na palavra de Deus. Deus está te falando aqui agora. Guarda no seu coração. Guarda no seu coração. Você não vai ouvir todo dia isso aqui, não. Presta atenção. Amanhã nós temos outra live, às 18 horas. Você não vai ouvir mais isso aqui. Aproveita essa oportunidade que Deus está te abençoando agora. E ele disse no versículo 21. O povo estava esperando a Zacarias e admiraram de que se tanto se demorava no santuário. O povo ficou impactado. Será que ele morreu lá dentro? O povo ficou preocupado. Disse no versículo 22, mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivesse uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminando seus dias, e o do seu ministério voltou para casa. E disse no versículo 24, passando esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu, tá vendo? Concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplar-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Tá vendo? A mulher de Zacarias, que era estéril, concebeu, deu filho. E logo depois Zacarias passou a falar. Só falou depois que se cumpriu a palavra do Senhor. Então não fica falando por aí não, que está ruim, que está difícil. Fala para Deus, o Senhor já mudou a minha vida. Quando as pessoas vêm perguntar para você, está bem, graças a Deus. Pela fé eu já conquistei tudo que eu queria. Não dá notícia contrária aos seus inimigos, não, que seus inimigos sorrem de você. Não dê notícia negativa para os seus inimigos, não, seus inimigos vão sorrir de você.
E se você tem cliente, e você der notícia negativa para os seus clientes, nem eles vão querer saber de você. Usa a sabedoria que Deus te deu. Não dê palavra, não dê resposta negativa para ninguém, não. Fala só positivo. Fala, eu tenho previsão de bênção aqui. As bênçãos do Senhor é derramada sobre a minha vida. Fala isso. Fala que você é uma bênção de Deus. Zacarias conquistou. Porque não desistiu do seu objetivo, mesmo ficando mudo. Confiou. Duvidou naquela hora. Mas por isso foi punido. Quantas vezes você já foi punido por duvidar? Será que ainda vai continuar duvidando? Acredite em Deus, creia no Senhor Jesus. Ele tem uma resposta para você.